meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar batendo papo aí nação rubro-negra sobre X9 atacando no Flamengo de novo, não tem jeito. Vamos bater um papo sobre isso, vamos bater um papo aí também sobre a questão do dono do PSG, o Flamengo respondeu a proposta dele, tá? O interesse dele na verdade, e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completaço, aço, pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, e vamos estar comentando aí sobre a questão do X9, né? Primeiro, Pedrão, mas tu vai falar, a escalação já vazou, já tá no GE, já tá... Tem um monte de coisa aí, não tem problema falar não. De novo, um dia antes do jogo acontecer, a escalação do time do Flamengo é vazada, e não é a escalação tradicional do time do Flamengo. Então assim, fica até chato, né, a gente reverberar nisso, né, entra ano, sai ano, e a mesma coisa acontece no Flamengo. Não tô falando do jornalista, o jornalista tá lá, tá fazendo a função dele, mas às vezes até 2 dias antes, a escalação do time do Flamengo, todo mundo já sabe, inclusive o adversário, que usa isso para vencer o Flamengo, né? Não vou culpar isso, é claro, se o Flamengo perder, é evidente que não, mas vou ficar muito bolado, né? Aliás, o Flamengo no Brasileiro, né, tá só cumprindo tabela nesse exato momento, mas tem que vencer para se colocar lá em cima e elevar o moral do time para as finais que estão chegando. Daqui a uma semana já tem Flamengo e Corinthians, aliás, tem um protesto aqui a Flamengo e Corinthians, que é a questão: quando que vão divulgar a venda de ingressos da torcida visitante do Flamengo lá na casa do Corinthians? Falta uma semana praticamente pro jogo e ainda não tem isso. Cadê essa informação? Ninguém tem. Mas vamos lá, enfim, já vazaram, vamos comentar a provável escalação do time do Flamengo. Santos no gol, lateral direita Rodinei, zaga Davi Luiz, Léo Pereira, lateral esquerda Felipe Luiz, dupla de volantes João Gomes e Thiago Maia, dupla de meias De Arrascaeta e Everton Ribeiro, e atacantes Pedro e Gabigol. Essa é a escalação provável do time do Flamengo. Eu falei que não era a escalação tradicional do time do Flamengo porque o Arrascaeta, que eu falei errado, o Vidal, tá? Segundo o X9 aí, o Vidal deve entrar na vaga do De Arrascaeta. Naturalmente jogaria o De Arrascaeta, mas estão falando por aí que o Vidal vai tomar a vaga do Arrascaeta, vai jogar mais à frente como meia, ele tem essa habilidade. E até para poupar o Arrascaeta por conta da questão do pubis, porque daqui a uma semana já tem o jogo contra o Corinthians, né? Inclusive, todo o time do Flamengo deve ser, nem mistão, deve ser todo reservão contra o Cuiabá no jogo do final de semana, que aí depois tem a viagem para São Paulo para o confronto contra a equipe do Corinthians. Beleza, meu parceiro? Fechou aí? Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo assunto. Tá aqui, ó, no treino de hoje, mesmo com a opção de Vitor Hugo, Dorival Júnior optou por colocar Vidal na vaga do De Arrascaeta, que foi poupado. Então tá aí, a informação é essa, tá? O Vene soltou, o GE soltou. O Vidal deve tomar a vaga do De Arrascaeta para poupar o Arrascaeta por conta dessa questão aí do pubis, né? Tá vindo de viagem aí, seleção uruguaia, já jogou contra o Bragantino, deu um passe maravilhoso contra o Gabriel, mas deve ser poupado para esse jogo aí, beleza? Vamos lá. Pro jogo contra o Internacional, segundo o jornalista Fred Uber, do GE. Globo, foram vendidos apenas 32.655 ingressos, tá? Até esse momento, o Campeonato Brasileiro perdeu o apelo para a torcida do Flamengo, acredito eu, desde aquela partida lá contra o Ceará, às 11 horas da manhã, que a torcida lotou o Maracanã, botou quase 70 mil pessoas, e o Flamengo empata com o Dorival colocando time reserva, né, time misto, Gabigol sendo expulso, Ceará abrindo o placar. Então, desde que aconteceu aquele empate, era a chance do Flamengo de vez de encostar no Palmeiras, e iria reduzir a vantagem para 5 pontos, e o Flamengo empata o jogo
contra o Ceará. Então, desde ali, o trem do Flamengo no Brasileiro descarrilhou completamente. A torcida também agora está focada nas Copas, a gente sabe disso. Mas é bom que dá oportunidade para quem não é sócio, torcedor do clube, para quem infelizmente não consegue comprar os ingressos, porque os ingressos simplesmente evaporam aí no jogo. Por isso que eu acho que o Flamengo deveria implantar uma emenda no sócio torcedor, que é a fidelidade. Você que paga mais caro, tudo bem, tem prioridade. Mas quem vai mais aos jogos, né, vai ganhando pontos e, consequentemente, vai ganhando prioridade para ir aquele jogo grandão também, que todo mundo quer ir. Acho que o Flamengo deveria fazer isso. Se eu não me engano, o Corinthians já tem essa situação no sócio-torcedor deles. Quanto mais jogos você vai, por exemplo, Flamengo e Volta Redonda, soma X pontos. Quanto mais pontos você tem, mais prioridade no ingresso você consegue. Eu acho que é assim que tinha que ser, ia motivar as pessoas a ir a mais jogos, você ia dar prioridade a quem acompanha direto o clube, a quem direto vai no Maracanã. Enfim, vamos ver aí o que vai ser feito em relação a isso. Eu acho que não vai mudar. Quem paga mais caro vai acabar indo nos jogos aí. E, enfim, vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo assunto. O jornalista Lucas Felbinger, lá do jornal O Dia, destaca que o Flamengo tem um bom histórico contra times comandados pelo técnico Mano Menezes, o técnico da equipe do Internacional. Achei que tinha chegado a informação nova, mas não foi não, tá? São 14 vitórias do Flamengo em 22 jogos do Mano Menezes. Como treinador, o Mano Menezes, inclusive, já foi técnico do Flamengo, abandonou o barco em 2013, assume Jaime de Almeida e o Jaime consegue levar o time, né, àquela Copa do Brasil, né, tão, enfim, sonhada de 2023, tão difícil, né, o Flamengo ainda capengando financeiramente, então tem essa questão também. O Flamengo sempre vai bem em partidas aí contra o técnico Mano Menezes, tá? Vamos estar falando agora sobre o Davi Luiz, meus amigos. Afinal de contas, o Davi é o zagueiro do elenco do Flamengo que tem mais jogos pelo Flamengo. Em 2022, ele soma 41 partidas jogadas, fisicamente, claro, tá melhor do que no ano passado, ficou de fora de vários jogos por conta de problemas físicos, chegou no meio da temporada. Nesse ano, né, com o Dorival, fazendo aí time A, time B, poupando, a gente ficando puto, mas tá aí o Davi Luiz, certinho, bonitinho e apto para jogar as partidas. Tá? Meu querido, vamos passar aqui pro próximo assunto, aliás, vamos permanecer no assunto do Davi, mas antes dá aquela moral pra nós, meu velho. Botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, que amanhã tem cobertura exclusiva do Maracanã aí para essa partida contra o Internacional. Vamos lá. Davi Luiz se preocupa muito com o comportamento dos jovens jogadores do Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande. O zagueiro, por exemplo, já deu dica para alguns atletas fazerem aula de capoeira e dança para ajudar a perder a rigidez na cintura e ganhar desenvoltura jogando. Olha aí, rapaz. Olha o sentimento de liderança do Davi Luiz. Não à toa, hoje ele é considerado um dos capitães do time, um dos caras, quando a situação tá ruim, ele chama para ele. Quando ele tá na rodinha, ele tem muita voz ativa ali na pressão do time e acompanha de perto a garotada do Flamengo. Tá aí, por exemplo, já deu dicas para alguns atletas fazerem aula de capoeira e dança para ajudar a perder a rigidez na cintura e ganhar desenvolvimento. Olha aí, rapaz, olha que interessante. É aí a informação do Vene do Jornal O Dia. Rapaz, depois da declaração desse cara aqui, que eu vou falar, eu tava mais ou menos preocupado, agora eu tô preocupadíssimo. O Cicinho, no Arena SBT, falou o seguinte, olha aí, esse time do Flamengo na Copa do Brasil vai fazer o Corinthians passar a maior vergonha do clube em uma final. Pedrão, mas ele falou bem do Flamengo, por que tu tá preocupado? Parará, pimpão, por quê? Porque esse cara, tudo que ele fala acontece ao contrário, meu querido. Ele falou que São Paulo ia amassar o Flamengo, ele falou que o Flamengo ia cair na Libertadores, ele falou isso, ele falou que deu tudo contrário. Sempre que ele tá contra o Flamengo, dá tudo certo pro Flamengo, e agora ele falou que o Flamengo vai se dar bem, rapaz. Não, Cici!
Continua falando mal do Flamengo, Zizinho. Continua falando que vai dar tudo errado. Não fala bem, não. Você não zica, não, Zizinho. Tomara que não zica esse... Não vai zicar, não, rapaziada. Vamos lá. Pedro e Gabigol têm mais de 80% de aproveitamento desde que chegaram ao Flamengo. A dupla esteve em campo junto durante 30 jogos e o Flamengo, na maioria desses 30 jogos, se deu muito bem. O Mengão segue focado para o próximo compromisso contra o Internacional. Agora, falando sobre a questão que eu toquei até nesse assunto durante o vídeo da torcida visitante, a diretoria do Corinthians deu aula de como se trata a torcida quando a sua torcida é visitante. E eu vou explicar o porquê, GE. Globo está aqui. A decisão da Copa do Brasil vai ter ingresso a R$400 para a torcida visitante. E por que disso? A diretoria do Corinthians não queria esse valor todo para ingresso da torcida visitante, segundo informações, queria um valor menor. A diretoria do Flamengo foi redutível e falou, queremos esse valor para quem for visitante. O Corinthians, incomodado e vendo que não iria reverter a situação do valor do ingresso, vai usar a renda obtida na ida, na Neoquímica Arena, para pagar, para arcar com parte do preço dos ingressos dos seus torcedores no Maracanã. Eles vão pagar simplesmente de R$400, R$310 sobre cada ingresso que um corintiano comprar. Ou seja, os corintianos, quando virem ao Maracanã como torcida visitante, vão pagar R$90 para torcer pelo seu clube. Enquanto os rubro-negros que forem à Neoquímica Arena não terão a mesma ajuda da diretoria do Flamengo. Vão pagar R$400, a não ser aqueles que sejam meia, mas vão pagar R$400 na inteira. E isso é uma aula. Como se trata o torcedor, o seu torcedor, principalmente quando ele é visitante e, sobretudo, numa final. Numa final importante, de um título importante, não tão importante quanto da Libertadores, mas é muito importante. Então espero eu que a diretoria do Flamengo também se movimente em relação a isso. E eu já vi vários rubro-negros também criticando essa atitude da diretoria do Flamengo. Tá? Esse absurdo aí de querer obrigar a pagar R$400 e não vai fazer que nem a diretoria do Corinthians, vai deixar os caras fazer isso sozinho. É brincadeira, cara. Olha, eu vou te contar um negócio. Essa diretoria... Eu critico mesmo. Tô xingando ninguém, tô ofendendo ninguém, tô criticando. Governo do Equador prepara força-tarefa com 10 mil tropas para a final da Copa Libertadores da América. Em exclusiva ao Coluna do Fla, o ministro dos Esportes local, do Equador, detalha plano de segurança para turistas. E ele fala... Temos um plano de segurança elaborado pela Polícia Nacional e coordenado com a Conmebol, a Federação Equatoriana de Futebol, a Câmara Municipal de Guayaquil e o Governo Nacional. Teremos 10 mil tropas na cidade para garantir a segurança antes, durante e depois do evento. Ou seja, mais de 8 mil tropas adicionais às que normalmente se encontram na cidade. Estamos prontos para receber aqueles que nos visitam na final. Então, gente, apesar de guerra, apesar de gangue, apesar de isso, apesar de aquilo, tá mais do que confirmado a final da Copa Libertadores da América no Equador, em Guayaquil. Tá? Vamos passar aqui pro... Aliás, a Azul colocou uns voos aí saindo de Manaus para Guayaquil. Vou falar para o pessoal que tá interessado. Para Guayaquil, num preço muito acessível, hein? Você vai falar, porra, isso tudo, Pedrão, é mais R$3.500, R$3.600. Nessa altura do campeonato, é um valor que você não vai encontrar, ainda mais numa companhia aérea como a Azul, que é muito boa a companhia aérea. Já voei de Azul e é muito boa a companhia aérea, tá? A Azul. Então, pessoal, fica atento aí, porque tá valendo, saindo de Manaus. Até Manaus você dá teu jeito de chegar aí, tá? Mas então, só para informar
a galera sobre essa situação aí que é também muito importante. Ó, eu tenho um negócio para falar para vocês, o Gustavo Henrique dando choque, né? Trouxe a informação aí, ó, não está à venda. Flamengo recusa investida de dono do PSG para a compra da SAF do clube, ou seja, o Flamengo, a diretoria do Flamengo deixa bem claro que não está à venda e não vai vender o seu futebol, assim como Botafogo, Vasco, Atlético, Cruzeiro e entre outras equipes venderam, o Flamengo não vai vender. Eu acho que é assim que tem que ser, tá? Na minha humilde opinião, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Beijão pra todos vocês, tamo junto, saudações brunegras.